Olá, seja bem-vindo ao programa Sem Filtro, no seu canal de ideias. Este é o espaço onde abordamos assuntos interessantes, pulsantes, necessários. E hoje é dia de Sem Filtro especial e vamos falar sobre inteligência artificial, eleições 2024 e inovação. Nosso convidado é o juiz Ferdinando Cerejo. Os colegas convidados que vão somar comigo aqui no Sem Filtro de hoje são os jornalistas Felipe Clã e também Thales Castro. A inteligência artificial veio transformar todos os setores da sociedade. Quando falamos em transformação, é para o bem e para o mal. E aí a gente pode citar fake news, deepfakes, que são ameaças reais ao processo democrático. Eu pergunto ao nosso entrevistado como é que o senhor analisa esse cenário e de que forma isso pode ser mitigado. Seja bem-vindo ao Sem Filtro. Obrigado, é um prazer estar aqui. É um cenário de desafio para todas as democracias do mundo. Nós tivemos, esse ano é um ano particular, em que a maior parte do mundo terá eleições. Então tivemos uma primeira grande eleição sob a égide da inteligência artificial barata e difundida, que foi na Índia. E lá foi amplamente utilizado, porque lá não há a proibição que tem aqui, a proibição de deepfake, que é uma primeira coisa que tem que ser dita, que aqui o deepfake, ou seja, a manipulação do áudio ou do vídeo para fazer com que aquela pessoa apareça que esteja falando ou agindo de determinada forma que ela não fez, aqui é totalmente proibido na campanha. E lá na Índia não era. Então lá era, inclusive, até estimulado pelos candidatos, porque havia uma questão de dialetos, muitos dialetos, então era impossível para o candidato fazer a sua mensagem em todos os dialetos. Então ele fazia uma principal e a inteligência artificial traduzia isso para os dialetos e aparecia como se ele estivesse falando no dialeto da pessoa. Então aí você já vê um uso benéfico da inteligência artificial para diminuir uma barreira linguística e facilitar a comunicação. Então realmente é um tema que você pode levar para vários lados. Sim. Vários lados. Por exemplo, agora, segunda-feira, eu sou membro do Tribunal Regional Eleitoral atualmente. Então, há 3 dias atrás, houve um julgamento de um deepfake aqui no interior do estado, em que foi simulada uma suposta matéria jornalística num jornal de âmbito nacional que não existiu, essa matéria. Tinha lá uma jornalista famosa e foi manipulado o rosto dela para que ela estivesse falando alguma coisa que não aconteceu. É isso, né? Vamos ampliar, então, essa conversa. Thales, Felipe? É inevitável falar de inovação, de tecnologia, sem citar a inteligência artificial. Como que a Corte hoje tem adotado trabalho para usar a inteligência artificial para contribuir no desenvolvimento do trabalho da Justiça Eleitoral? Por coincidência ou não, eu dou aula de inteligência artificial para magistrados em vários lugares do Brasil, nas escolas judiciais. E semana passada, inclusive, fiz uma oficina. Eu sou coordenador do Laboratório de Inovação do Tribunal Regional Eleitoral, que é o TremaLab. E lá, nesse laboratório, nós fizemos uma oficina de inteligência artificial aplicada para os servidores e para os gabinetes dos magistrados do TRE. E, assim, esgotou, como toda vez que eu abro esse curso, esgota. Aí todo mundo participa muito interessado, porque agiliza muito. Para o cidadão, o que importa eu consigo entregar o serviço da justiça mais rápido e com o curso, que é um curso com uma preocupação ética, uma preocupação de segurança muito grande, sem os riscos éticos e riscos de segurança, que se você não tiver uma capacitação, você pode incorrer. Então, por exemplo, você não pode usar a inteligência artificial para, primeiro, delegar a decisão é feita pelo magistrado, você usa a IA para redigir, para alguma coisa mais rápida, ou responder uma coisa burocrática que você já sabe qual é o conteúdo. Você só delega isso para a inteligência artificial. E segundo, tem várias situações que você não pode usar. Então, por exemplo, a busca de jurisprudência. Jurisprudência é aquela decisão dos outros magistrados que já tiveram com situações semelhantes. Você não pode pedir para a IA buscar a jurisprudência para você, porque ela vai inventar. E ela vai inventar de uma maneira muito convincente. Você vai achar que é verdade, quando você vai pesquisar, não existe aquela jurisprudência. Vamos entender que toda ferramenta nova sempre vai viver para a próxima eleição novos desafios. Né? Hoje nós temos um conceito, um entendimento, né, podemos dizer, acadêmico, mas a gente precisa viver, né, os processos
e as intenções dos políticos. Há poucos dias a gente observa que o TSE e os TREs estão determinados a fazer um monitoramento imediato, né? Quase que uma fórmula automática, como foi repassada pela imprensa através da ministra. Mas como é que vai se conseguir, né, parar isso? Qual é o critério que você vai ali e tira, né, do ar aquele processo? E completando, adianta somente tirar se não se prende quem faz? Olha, primeiro, a resolução, a regra da eleição, ela é muito minuciosa do ponto de vista de o que pode, o que não pode, até em relação ao deepfake, que é uma proibição completa. Algumas situações são bem claras, outras não. Outras vão ser, como você muito bem definiu, vão ser definidas pela experiência das cortes agora. Então, há uma certa zona cinzenta que vai ser construída no dia a dia, do que pode e do que não pode. Então, por exemplo, dando o exemplo do TRE, semana passada também, julgamos vários recursos de postagens em Instagram em que um candidato ou um comentarista que não é candidato falava coisas muito ácidas contra o outro. Fulano é ladrão, alguma coisa desse tipo. E o entendimento atual do TRE é que isso faz parte do jogo político, você não pode limitar isso, a não ser que você esteja imputando um crime concreto para a pessoa e tal, uma coisa falsa, mas que uma crítica ácida deve ser permitida, que faz parte do jogo democrático. Porque você não pode impedir que uma pessoa, por exemplo, isso está na resolução inclusive, uma pessoa individualmente, no seu grupo, tenha a sua opinião sobre o assunto. O foco mesmo são as campanhas de desinformação e as campanhas orquestradas contra determinada pessoa, de maneira até artificial. O Felipe está falando da questão do tempo, né, quase em real time, vai ser analisado. A gente vê que essa é a primeira eleição que a inteligência artificial está ali reinando, né, digamos assim, por completo, deepfakes, enfim. Esse prazo, as pessoas sempre cobram isso. Será que vai perder o mandato? Será que vai ser cassado? Será que vai ser preso? Né? Então, mas como o senhor falou, agora está se construindo, é agora que está se construindo esse caminho. De que forma o senhor analisa isso? Até para falar para os eleitores, para as pessoas que vão cobrar essa agilidade, né? Veja só, hoje, se você, aqui é um exemplo que eu vivo no meu dia a dia, se você pegar, eu gosto muito de música, meu hobby, então se você pegar uma banda da sua casa, uma banda de garagem, de adolescentes, que eles estiverem tocando uma música, mesmo que eles toquem a música de maneira diferente, com outro ritmo, com outra coisa, e você colocar no YouTube, ele vai dizer que tem problema de direitos autorais. Ele vai identificar qual foi a música e vai dizer, você é o titular daquele direito? Sim ou não? Ele vai identificar aquilo. Então, o que eu quero dizer com isso é que mesmo uma música cantada, mal cantada, cantada fora do tom e cantada diferente, o YouTube identifica. Existe tecnologia suficiente para identificar com uma certa precisão discurso de ódio, desinformação específica em relação à eleição. E a tendência é que os mecanismos sejam cada vez mais eficientes nesse sentido. Então, essa resolução atual, ela trouxe, por exemplo, para um programa jornalístico, a obrigação de fazer essa verificação em tempo real. Então, por exemplo, se isso aqui fosse um programa ao vivo e eu estivesse agora, de repente, começando um discurso de desinformação claro e evidente, a responsabilidade cairia sobre o veículo jornalístico. Então, essa é uma novidade também, de que hoje é entendido de que se um candidato divulga no seu programa eleitoral alguma informação que é evidentemente falsa, ou que ele deveria ter a cautela de verificar antes de falar, ele vai responder por aquilo. E, em algumas situações, pode considerar um crime, porque prisão ela é reservada para os crimes mais graves, e eu concordo que um crime contra a democracia é um crime gravíssimo, né? E que deve realmente ser repreendido da maneira mais forte possível. Então, por exemplo, eu dou muitas palestras sobre esse assunto, e uma coisa que eu digo sem medo, não vote na pessoa que diz que vai fraudar a urna, que é possível fraudar a urna eletrônica, o sistema eleitoral. Existem críticas possíveis de serem feitas ao sistema eletrônico, o TSE abre editais
ele paga para os hackers para encontrar defeitos. Esses defeitos foram encontrados ao longo da história e foram melhorados, mas até as pessoas mais críticas, eu cito, por exemplo, Diego Aranha, que foi inclusive contratado por algum partido aqui há um tempo atrás para fazer monitoria de urna. Hoje ele vive na Suíça, um dos caras mais conceituados em segurança de voto eletrônico. Nem mesmo ele afirma ele afirma que não houve fraude nas urnas, que não foi possível. Os defeitos que ele mesmo apontou e que foram melhorados, foram corrigidos, eles não implicavam em possibilidade de fraude. Então, hoje em dia, um candidato que chega e diz: vou fraudar a urna eletrônica, posso fraudar e tal, não sei o quê, esse é um mau candidato, não vote nele. Mas ainda é uma campanha que ainda volta e meia é feita, né? Que a urna pode ser violada, pode ser, né, burlada. Estou voltando aqui à questão da coordenação de inovação do próprio TRE, do qual você é coordenador. A pergunta que eu faço é no sentido de que o que o TRE do Maranhão tem feito para interagir, para expandir, inclusive a questão do próprio uso da inteligência artificial para outros setores, para outros departamentos, tipo SEBRAE, outras cortes, outros poderes. Tem ocorrido algum tipo de interação? Sim. Foi fundado ano passado por iniciativa do TRE. Eu não participei dessa iniciativa de fundação. A RIMA, a Rede Estadual de Inovação. E essa Rede Estadual de Inovação, ela engloba, inclusive, esses entes que você acabou de falar, que é exatamente para a gente dividir as iniciativas, tanto de IA quanto de comunicação simples, que é uma grande frente agora que nós estamos, é comunicação simples. Então, existem vários setores do estado do Maranhão que estão trocando informação. Então, por exemplo, o pessoal do SEBRAE, o pessoal do Sistema S, estavam oferecendo para a gente professores da área de IA que podem desenvolver jogos educativos. E aí já o Ministério Público estava presente e falou: não, eu vou oferecer tal coisa. Então, a gente está realmente fazendo essa divulgação. E aproveitando esse seu assunto, um ponto importante, por exemplo, atualmente, os meus votos lá do TRE. Porque o TRE, para quem está nos assistindo, ele é um tribunal, então nós somos 7, ganha 4-3, são votos, cada pessoa vota, e quando você vota, você tem que convencer o seu colega, e esses votos eles são ao vivo na internet, pelo YouTube. Então, eu me deparei lá com uma situações muito complexas, inúmeros recursos, um recurso em cima do outro, vários recursos e tal. Para explicar que estava muito complicado. O que eu chamei o pessoal do Tremalab, eu sou o coordenador do Tremalab, nós fizemos uma facilitação visual, que se chama hoje Visual Law, mas é um gráfico, é um PowerPoint. E aí eu apresentei isso em PowerPoint. Então, o que acontece? Hoje, os meus votos, e alguns colegas já vão começar a fazer isso também, a gente fez uma oficina disso, os votos factualmente mais complexos, tanto para o público quanto para o colega, eu apresento com uma facilitação visual. E todos os meus votos, todos eles, e minhas decisões, embaixo tem um glossário com as palavras mais complicadas e tem uma versão em linguagem simples. Exatamente para o cidadão que está naquele processo, ele conseguir entender sem o auxílio. Claro que ele precisa do advogado dele, mas se ele quiser dar uma lida rápida na versão em linguagem simples, provavelmente ele vai entender sem precisar consultar o advogado naquele momento. Se ele estiver angustiado para entender o que aconteceu, porque às vezes a gente é tão técnico que a pessoa não sabe nem se ganhou ou se perdeu. E aí, por mais que a gente evite, há uma necessidade de uma linguagem técnica. Então, a decisão, embaixo um glossário com as palavras mais complexas e 100% das minhas decisões saem com uma versão em linguagem simples, que não substitui a versão em linguagem jurídica, mas que ajuda na transparência. Importante, né? Importante isso de dar um novo caminho, né? Para a justiça também, a celeridade também, a interpretação, é quase como se não entender, então vamos desenhar. Eu acompanhei o vídeo do vídeo lá, foi muito interessante mesmo aquilo ali, que é uma coisa que pode ser simples, mas é ali, está explicando. Quer dizer, acessível, é o que a justiça tem que ser. Bom, com isso a gente faz um intervalo, vai para o segundo bloco, daqui a pouco.
Bom, já estamos de volta com o programa Sem Filtro e hoje o Sem Filtro fala sobre inteligência artificial, eleições 2024 e inovação. Para falar sobre o tema, estou recebendo aqui o juiz Ferdinando Cerejo e para conduzir comigo este bate-papo, os jornalistas Felipe Clã e Thales Castro. Não esqueça de conferir a programação da TV UFMA nas redes sociais e o programa Sem Filtro pelo link que aparece aí na sua tela. Bom, o interesse dos jovens cresceu nessas eleições. Imperatriz já pode ter um segundo turno. Como é que o senhor avalia esse cenário de interesse e crescimento para exercer esse poder do voto? Olha, eu acredito que todos nós ficamos muito felizes com esse interesse, porque a democracia se enfraquece na apatia, né? Então, se a pessoa não tiver a vontade de influenciar, de fazer a sua ideia de mundo, né? Que na verdade é isso que a gente faz quando a gente vota. A gente diz, olha, aquela plataforma bem ali me parece mais comigo, eu quero que essa seja a plataforma a ser galgada ao poder. Então é muito importante a participação dos jovens. Em Imperatriz especificamente foi uma campanha dos juízes eleitorais lá de Imperatriz e toda a sociedade de lá depois que ele começou essa campanha. Embarcou e conseguimos os 201 mil eleitores lá, o que significa que pode ter um segundo turno. Aí as pessoas perguntam, por que é importante o segundo turno? Por vários motivos. Um motivo mais evidente é que numa eleição muito dividida, que vamos supor, tem três candidatos, um ganha com 26%, um tem 26%, 20 e poucos, 30 e poucos, que ninguém atinja a maioria, você pode ter uma cidade governada por uma pessoa que teve a minoria dos votos. E no segundo turno não, porque no segundo turno vão só os dois mais votados e, evidentemente, quem vai ser eleito vai ser quem tiver a maioria dos votos. Então, isso tem uma questão muito importante das pessoas se sentirem representadas. Inclusive, o resultado das eleições em Imperatriz no pleito de 2020 foi bem parecido com o que você acaba de falar. O prefeito foi reeleito com uma margem de menos de 30%. Menos de 30%. Reflete exatamente o que está sendo comentado aqui nesse momento. Doutor, sem nenhum susto, né, principalmente para a imprensa e para a justiça, estamos assistindo de novo, né, essa apropriação do Congresso Nacional sobre as decisões do TSE. Há poucos dias, o não cumprimento das verbas para segmentos, né, como negros, mulheres e tudo mais, foi descoberto, vamos dizer assim. Um fato que já tinha sido, desde as duas últimas eleições, demonstrado de forma explícita e matemática. E agora nós vemos o Congresso, né, não só perdoando as dívidas, né, nas entrelinhas, né, como fazendo uma prestação a longo prazo para pagar um respeito ao direito, né, do gênero no Brasil, podemos dizer assim, das raças. Nós vamos até onde, doutor? Nós vamos continuar permitindo, ou é falta do judiciário se impor, ou é falta da participação popular? Deixa eu contextualizar um pouquinho essa sua excelente pergunta. Eu participei da concepção e da criação do Comitê de Diversidade do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que é um comitê que tem... Basta pesquisem quem está nos assistindo, por favor, Comitê de Diversidade do TJMA. Nós temos ações belíssimas de inclusão, de premiação de lideranças em relação a questões identitárias. E no TRE, mês passado, foi também criado a Comissão de Inclusão e Diversidade Racial, também lá, no TRE. Então, os tribunais em geral, o Poder Judiciário, está incorporando cada vez mais essa temática, as temáticas identitárias e as questões tanto de gênero, quanto de raça, quanto de equidade em sentido mais amplo, e de acessibilidade em sentido mais amplo. Só que isso a gente faz de acordo com o que está na lei e com o que está na Constituição. Se a lei muda,
mudam as regras, né? Nós não somos eleitos, o Poder Judiciário é um poder que ele faz cumprir as leis que vêm do Legislativo e dentro de um controle de constitucionalidade, alguma lei pode sair e é invalidada por um problema de inconstitucionalidade, mas, na verdade, a sua pergunta é uma pergunta mais de teoria do Estado, até de balanço entre judiciário, legislativo, executivo. Isso é um desenho que muda muito e que nas democracias ocidentais varia muito de acordo com o momento histórico. Eu cito um amigo meu, que é o atual presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão, o Lídice Cantanhede de Barros, juiz. Ele fez um mestrado nos Estados Unidos, na Universidade de Illinois. E lá nessa universidade, ele, na aula de Direito Constitucional, ele contou como era o nosso sistema de judiciário daqui. O professor dele virou para ele e falou assim: tem quantos anos isso? A Constituição de vocês? 88, não vai durar. O Poder Judiciário está com muito poder. O Legislativo não vai permitir isso. Eles vão cortar as asas de vocês. E foi assim, seco, porque a ideia da realpolitik, a ideia de que os poderes de verdade, eles se exercem nesse contrapeso entre judiciário e executivo. Então, na verdade, acontece muito isso. Para mim, como magistrado, eu sou magistrado há mais de 20 anos, sempre foi muito frustrante a gente trabalhar muito com uma legislação, aplicar uma punição e depois vir uma anistia, mas faz parte do jogo. No início aqui do bate-papo foi se falado de se levantar dúvidas sobre a questão da segurança da urna eletrônica e tal. E a gente sabe que todo cidadão que preza pelo Estado Democrático de Direito tem que defender a segurança da urna eletrônica também, como esperar que o processo eleitoral ocorra da melhor forma e primar pela lisura do processo eleitoral. Assim também a gente entender que a própria Justiça Eleitoral é quem prima pela lisura do processo, é quem tem maior interesse pelo resultado, pela lisura da realização de todo o processo eleitoral. Mas a gente sabe que nem sempre isso é controlado 100%. E em relação eu volto à questão da segurança. A mesma coisa é a questão da segurança. A gente espera que o processo seja seguro, mas diante dessa dúvida de que será 100% seguro, a questão das problemáticas nos próprios municípios, que às vezes com acirramento acontece brigas, infelizmente às vezes até morte, isso, aquilo, outro. Como é que está preparada a Justiça Eleitoral hoje no Maranhão no que tange essa questão da segurança do processo eleitoral? E me permita, quantos municípios o senhor acredita, porque ainda talvez não tenham pedido, a presença do Exército, da Polícia Federal, da Força Nacional, já existe mais ou menos um mapa a partir do TRE, não a partir dos pedidos, mas a partir do TRE, dentro desse contexto de atrito nos municípios, nos 217 municípios? Não sei lhe dizer quanto. Teve uma reunião da comissão agora essa semana, mas eu acredito que o prazo já acabou. Então já se sabe esse contingente. Mas não costumam ser tantos assim, não. Eu já tive a experiência de fazer uma eleição com um contingente do Exército comigo. Era uma eleição suplementar, tinha sido anulada a eleição anterior, e eu participei disso. Mas foi muito tranquila a eleição, na verdade. O Exército não foi necessário, graças a Deus, naquela situação. Então, vamos conversar sobre segurança. Segurança, você está falando sobre a segurança do eleitor, uma segurança da urna para cá, não da urna para lá, assim, antes do voto, né? Então, eu fiz muitas eleições, eu participei desde a minha faculdade, eu participei da primeira eleição com urna eletrônica como mesário, escrutinador, virei à noite no Castelinho, apurando voto, preenchendo o mapa. Meu pai é desembargador, era juiz eleitoral na época, sempre fazia questão que eu participasse. Então, eu participei de eleições muito tempo, gosto muito do ambiente do eleitoral. Todas as eleições que eu conduzi foram extremamente tranquilas. Inclusive, eu fiquei 10 anos em Presidente Dutra, conduzi 2 eleições municipais lá, antes em Morros, e quando eu cheguei em Presidente Dutra, por exemplo, vários partidos vieram me pedir para ter reforço de Força Nacional, reforço de Exército, Eu falei, não, a gente resolve isso conversando. Não, doutor, aqui é muito tenso, você não sabe como é que é. Há um certo orgulho
quando todos os lugares que eu cheguei, há um certo orgulho da pessoa chegar para o juiz eleitoral e dizer, não, doutor, você não conhece, aqui é diferente, aqui é mais acirrado, aqui o futico é maior, aqui as pessoas são mais... Então, eu vi isso em todos os lugares que eu estive, e cada lugar tem sua peculiaridade, mas você normalmente consegue, com muita transparência, com as reuniões dos partidos para definir, por exemplo, roteiro de carreatas, eram feitos dentro da Justiça Eleitoral, com uma antecedência de poucos dias, e tudo de acordo, tudo com muita transparência. Então você consegue, normalmente, com alguma habilidade de diálogo e de transparência, e de mostrando que você quer fazer um serviço bem feito, você consegue resolver alguns problemas. Existem algumas situações em que há um acirramento muito grande. E aí você tem que agir de uma maneira mais forte, por exemplo, para impedir manifestações muito próximas umas das outras, comícios muito próximos. E como eu já lhe falei, as carreatas não se encontrarem, e por aí vai. Mas isso você vai aprendendo na prática. A gente sabe que as eleições, período de eleição é sempre muito mais, os ânimos estão mais alterados, né, entre partidos e correligionários, enfim. Na sua experiência, ao longo do tempo, como é que o senhor analisa esses ânimos para exercer essa democracia? De que forma o senhor analisa? A gente vai evoluindo para ficar mais calmo, mais tranquilo, esse embate democrático? Eu acho, eu não sei, eu não sei qual a experiência dos senhores, mas isso pessoal. Eu não vi muita diferença assim de quando eu comecei para agora. Eu sempre vejo interior, essa eleição, por exemplo, a eleição municipal é uma eleição que sempre mexe muito com os brios das pessoas, elas compram o seu candidato e pronto. E isso é bom para o vigor da democracia. O pior seria se ninguém se interessasse. Sim. É bom que as pessoas realmente se interessem, não passando dos limites, como por exemplo, havia uma tradição lá no interior onde eu estava, não em Presidente Dutra, mas nas cidades em volta, de apostas muito altas em relação à campanha eleitoral. A pessoa apostava casa, apostava carro, apostava várias coisas, deixava depositada a moto dentro da delegacia, apostando que tal vereador ia ser eleito com tantos votos. Então, assim, isso aí gerava uma ansiedade muito grande e uma questão social muito séria. Então, não chegando a esses extremos, é até interessante que haja uma vontade, né, de comparecer e de fiscalizar, porque veja só, hoje com a biometria e com o voto eletrônico, você acabou com os problemas de morto votando, porque você tem que botar digital, e você acabou com o problema da fraude, de mapismo, de manipulação de voto, de urna cheia de coisa, que tem em todas as democracias. Veja só, eu tenho um livro chamado Broken Ballots. Eu fiz um curso sobre direito digital, sobre segurança de votação na Universidade de Michigan, pela internet. E lá eu aprendi, nesse livro, que as fraudes que eu vi meu pai contando, elas aconteciam em rigorosamente todas as democracias. Todas. Desde a Grécia, desde a primeira. Tinha lá urna falsa, tinha urna com fundo falso. No livro tem as fotos. Nos Estados Unidos tinha urna com fundo falso. Então, assim, onde tem votação, vai ter alguém querendo burlar. E a gente chegou a um nível de sofisticação que ela é muito de sofisticação dos mecanismos de transparência, que a gente resolveu isso com absoluta tranquilidade, porque hoje em dia, na sessão eleitoral, a probabilidade de fraude numa eleição municipal é praticamente nula, porque eu preciso que todos os membros da mesa, mais os fiscais, concordem. Se uma pessoa discordar desses aqui, não tem fraude, absolutamente não tem fraude. E se tiver fraude, vai deixar o rastro, porque o nosso sistema, a nossa urna, ela grava absolutamente tudo. A hora que bota na tomada, a hora que liga, a hora que desliga, o tempo entre uma votação e outra, ele grava absolutamente tudo. Tudo fica rastro. É a tecnologia em favor da democracia. Bom, com isso a gente faz um pequeno intervalo, mas a gente volta para o nosso último bloco daqui a pouco. Bom, estamos de volta. Esse já é o último bloco do programa Sem Filtro especial sobre inteligência artificial, eleições 2024 e inovação. Para conduzir comigo esse Sem Filtro, estão aqui os jornalistas Felipe Clã e também Thales Castro. O senhor esteve à frente do Toada Lab, a gente já até falou um pouquinho aqui do Trema, né? Agora do Trema, que é o Laboratório Trema.
Qual a importância dessa inovação e os impactos dela no judiciário? Olha, eu sou um apaixonado por inovação. Eu participo de tudo quanto é grupo, comitê, congresso. Estou viajando daqui a uns 15 dias para apresentar também no Congresso de Inovação também no Rio de Janeiro. E o que é esse movimento de inovação? O que isso importa para o cidadão? Ele é um movimento que faz com que os tribunais eles tenham um foco muito grande no cidadão. Então, a inovação ela não é exclusivamente tecnológica. Muitos laboratórios de inovação, inclusive, não mexem com tecnologia, mexem só com capacitação e com inclusão. Então, você consegue inovar, por exemplo, essa iniciativa do voto com a linguagem simples. Eu estou usando uma inteligência artificial para ler o meu voto e traduzir para uma linguagem do cidadão. Aí eu vou ler, ver se está correto e publico isso. Então, eu estou usando o quê? Tecnologia para uma forma de inclusão, uma forma da população entender melhor. Então, a inovação no judiciário, que é um movimento relativamente recente, ela tem esse foco. E o foco, antes de tudo, ela é um método, que é um método muito interessante. Então, o método da inovação no judiciário, que é um método que vem do design thinking, que é uma forma de pensamento de Stanford, do finalzinho da década de 70, década de 80. Então, é muito baseado em princípios internacionais de ideação, de como construir ideias. Ela tem uma forma estruturada de, se eu tenho um problema, como é que eu resolvo esse problema. Então, ele é um bate-papo estruturado, com regras, com umas etapas, e que garante, uma das etapas, por exemplo, garante que se eu tenho que resolver uma coisa que vai impactar determinado cidadão, esse cidadão ele é ouvido, ele é trazido para ser ouvido. Então, por exemplo, eu deixei em curso no Toada Lab um projeto grande no Fórum de São Luís para que as pessoas, quando cheguem lá, sejam mais bem acolhidas, tanto visualmente, para elas entenderem onde encontrar as unidades, que no judiciário se chama varas, onde é que fica a terceira vara da família, onde é que fica a fazenda pública. Hoje a sinalização não é boa. Então, para resolver esse problema, lá dentro do laboratório foi chamado o quê? Os próprios representantes dos cidadãos que utilizam, a advocacia, o Ministério Público, pessoas que representam o PNE, pessoas que representam, por exemplo, população LGBT, população negra, porque às vezes a discriminação acontece na fila e se você não tem esse olhar diferente, você não percebe isso. Então, assim, esse é um método. Percebe que para resolver um problema, eu fui atrás de várias pessoas que, em tese, não estariam na solução. Então, a inovação, ela traz esse olhar para o judiciário. Você está sempre se preocupando com como que o cidadão vai receber o melhor trabalho de uma forma mais humana, de uma forma mais acolhedora. E tem a parte tecnológica também, que eu também, lá no Toada, a gente deixou vários robôs funcionando, que entregam mais rapidamente a prestação jurisdicional, a atividade fim do judiciário. No TRE nós temos o Janus, que está funcionando, que é um robô desenvolvido pelo TRE se não me engano, da Paraíba, que foi disseminado para o Brasil todo, e ele analisa vários e vários documentos e faz com que, por exemplo, agora que estamos analisando as candidaturas de todo o estado do Maranhão, o serviço seja muito mais rápido. Permita conhecermos o eleitor, o cidadão e o juiz tão competente, tão preparado, né? Obrigado. Vivemos um momento muito estranho, ou não, neste país, em que os conservadores surgem de uma forma por meio do poder. E, para nosso susto, a maioria da população aceita, né? Não estou falando só no sentido eleitoral. Como é que o senhor vê, né, dessas 3 colocações que eu fiz, né, esse novo padrão, vamos dizer, brasileiro, ou nós já éramos assim e nós não conseguimos ter essa leitura? Olha, eu não sei como lhe responder, sabia? Porque eu vejo com muito susto, na verdade, o que tem acontecido nas eleições, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, essa guinada para a direita e às vezes para a extrema direita,
ela é uma guinada muito perigosa, porque ela pode silenciar discursos, silenciar algumas camadas da sociedade. A democracia, ela não é o governo da maioria, exclusivamente. Ela tem que sempre manter um espaço de diálogo. Há uma frase do presidente Fernando Henrique Cardoso, muito tempo atrás, que falava sobre a radical incompletude da democracia. A democracia ela tem que sempre se reconhecer incompleta, porque se eu digo que o meu governo é perfeito, ele não precisa ser mudado. Ele já é perfeito, então o que você está falando que é diferente, eu tenho que fazer você calar. Mas se eu reconheço que eu posso melhorar o tempo todo, eu tenho que ouvir, mesmo que eu não goste. O seu discurso me é abjeto por algum motivo, mas eu tenho que te ouvir, eu tenho que te dar o espaço, eu não posso te calar. E essa vontade de calar os discursos, que ela é assustadora para mim. Na minha opinião, ela não deve ser permitida, porque se você permite que os discursos se calem, você engessa tudo. Daí porque é uma constatação complicada, mas que já tem alguns anos, de quando você traz a estética religiosa para o debate político, ela é uma estética que leva a uma radicalização. Eu fiz um curso, o meu amigo fala o Olides fala que eu faço cursos diferentes. Eu fiz um curso chamado Desafios Constitucionais do Estado Muçulmano, pela internet, no Coursera, que é uma plataforma fantástica. Meu professor persa estava lá explicando de como é que havia radicalização nas eleições no Irã. E ele dizendo, olha, por que tem radicalização aqui? Por quê? A minha plataforma ela é religiosa. Então como é que eu ganho voto? Dizendo que eu sigo o Corão. E como é que o outro vai ganhar? Ele vai dizer, não, eu sigo mais do que você, porque você não segue aquilo ali, eu sigo. Então, repara que esse aqui está subindo o nível de extremismo. E aí na próxima eleição esse aqui vai dizer, olha, que ele venceu, mas olha, ele não segue aquela regra bem ali, ele não está seguindo, então ele não está verdadeiramente seguindo a nossa... Então, vejam, isso pode ser levado para qualquer lugar. Isso pode ser levado para o cristianismo, isso pode ser levado para qualquer lógica religiosa. Se a única forma de eu me vender para você, cidadão, é dizer que eu sigo todos os dogmas religiosos, o outro, para me ganhar, ele vai dizer que ele segue uma coisa a mais. Isso leva à radicalização. Sim. Perfeito. Estou voltando à questão da lisura do processo, da própria questão da urna eletrônica. Falamos várias vezes sobre isso e volta a essa temática do seguinte ponto. Eu sou um cidadão que acredita 100% na questão da urna eletrônica, que de maneira alguma pode ser fraudada. Acredito que a Justiça Eleitoral é quem realmente prima pela lisura do processo, mas algo me intriga muito no processo eleitoral, que eu acho que é um debate muito atual e que tem que ser discutido muito. Quando alguém vem falar para mim sobre a questão da fraude da urna, eu sempre digo não existe, 0%. Porém, existe algo que pode acontecer e que acredito que já foi, eu não me recordo aonde mais já ocorreu algo que provasse isso. Eu queria saber como que a Justiça Eleitoral pode combater um crime que pode ser cometido pelo mesário. Por exemplo, a eleição municipal ela é muito fiscalizada, mas uma eleição estadual, nacional, de segundo turno, por exemplo. Quando eu fui votar, eu voto no interior. Na minha sessão só estava eu e 2 mesários. Findou ali o horário, todos os mesários. Desde quando eu votei a primeira vez, eu voto na mesma sessão. Ou seja, os mesários conhecem todo mundo que vota, quem não vota, quem vai, quem não vai. Ele pode muito bem não ir pela biometria, ir pelo método antigo e votar ali por quem. Então isso é algo grave. A obrigação de fiscalizar as eleições, claro que são dos partidos eleitorais também, mas como que a própria Justiça Eleitoral vê essa possibilidade de crime eleitoral praticado pelo mesário? Certo, uma excelente pergunta. Primeiro, vou pontuar que esse problema é um problema humano, não é um problema tecnológico. Sim. Não é um problema da urna. Segundo, como eu resolvi isso? Vamos colocar assim, obviamente pode ter passado alguma coisa, mas eu resolvi grande parte. Eu pedi que os partidos indicassem os membros das mesas, dividido.
Então, eu consegui, lá em Presidente Dutra, que em nenhuma sessão houvesse somente pessoas que votassem por um lugar só nas mesas. Então, era metade. Então, a chance já diminuía bastante. E como você falou, basta como eu disse no começo, basta ter um fiscal e basta que uma dessas pessoas dessa mesa não concorde, que a fraude não vai acontecer, que, repita, é uma fraude fora do sistema, uma fraude do ser humano. Que como é para quem está nos assistindo que não entendeu o que aconteceu, no final da sessão, depois das 4 da tarde, fica vazio e você no interior, você sabe, uma pessoa está viajando, que ela não vem, uma pessoa pode querer votar pela outra. A urna eletrônica ela vai pedir a digital, o presidente de sessão ele tem como digitar um código que passa por cima disso, fica registrado isso, que ele fez isso. Por que ele precisa desse código? Porque às vezes a pessoa teve um acidente, cortou o dedo, às vezes deu um defeito e não conseguiu ler a digital. Então ele, em alguma situação, ele pode fazer isso, mas vai ficar registrado que ele fez isso. E vai ficar registrado no log das urnas. E esse log das urnas, o log é o registro das urnas, ele é público. Você não precisa nem pedir. Poucos dias depois da eleição, você pode ir lá na página do TSE e você pode ver o registro de como foi a votação na sessão que você votou. Vai estar lá disponível para você. Não só o número de votos e o resultado, mas também o tempo entre os votos, por exemplo, que é um fator importantíssimo. E quem foi o eleitor que votou também? Não, em lugares diferentes. É colocado em lugares diferentes. A própria urna não sabe quem foi que votou. Ela tem um Nem sistema pelo título? Não. É um sistema sofisticadíssimo. O sistema de validação de quem pode votar e onde fica gravado os votos são sistemas absolutamente independentes. Não tem como fazer a correlação. Até mesmo porque eu acho que intimidação. ia ferir o fato do voto ser secreto. Pois é, hoje em dia não tem como fazer a correlação. Sim. Mesmo que eu faça uma perícia muito grande na urna, eu não consigo descobrir e juntar o voto com o eleitor. Essa pergunta é excelente. Veja só, voto impresso. O voto impresso, para ele ser seguro, ele tem que ser picotado em uma urna transparente. Por que ele tem que ser picotado? Porque na hora que a pessoa vota, a urna ela tem que cortar para ele cair, para o próximo também cair. Porque se ele for contínuo, eu sei quem cada pessoa votou. Basta eu ficar do lado de fora anotando, fulano, entrou esse. Depois eu olho lá o rolo e descubro quem cada pessoa votou. Então, como assim? Perdão. Explique melhor. O voto impresso, a impressorinha lá, ela não pode ser aquela contínua, que não corta o voto. Não pode ficar uma só folha inteiriça, como é de supermercado. Mas no impresso vai a quem ele votou? O impresso, sim. O voto ou só impresso. A quantidade de pessoas que votaram? Não, veja só. Eu estou voltando a uma discussão em que se queria implantar voto impresso no Brasil, em cada urna, no momento em que a gente apertou o OK, em que é impresso o próprio voto numa urna, para que possa haver uma recontagem do voto impresso. Pois não. Então, eu estou lhe dizendo que esse voto tem que ser picotado, porque ele não pode ser contínuo, porque senão você descobre, você fere o segredo da votação. Da mesma forma, o log de urna, ele não diz em quem votou, ele só diz os espaços de tempo. Por que é importante os espaços de tempo? Porque, por exemplo, se você descobre que a média de votação é de 2 minutos, 3 minutos mais ou menos para um voto, e a partir das 4 da tarde os votos eram feitos em 50 segundos, em 30 segundos, você descobre isso. Eu deixei, e a Polícia Federal faz esse acompanhamento, eu deixei em Presidente Dutra em curso pelo menos 30 ações penais, criminais, para prisão, contra presidente de sessão. E as provas ficam lá, entendeu? Esse é o tipo de crime, se você está pensando em fazer esse crime, meu amigo, vai ficar provado lá no papel que você fez esse tipo de crime. Porque deixa o código do presidente sendo utilizado e você vê o log, o tempo de sessão, e tem umas outros indícios que você literalmente descobre. A digital. Deixa. E tem outros indícios que você descobre. É importante que eu diga, eu preciso dizer isso aqui para quem está nos assistindo, a classe política, ela vai saber, nos interiores e aqui na capital, quem ganhou a eleição municipal antes do juiz eleitoral, antes da justiça eleitoral. Ela vai saber antes. Por quê? Porque existe o boletim de urna. O boletim de urna, na hora que termina a sessão, ele é impresso 5 vias, entrega para fiscal, entrega para a comissão interpartidária e cola na parede. Então, basta que o candidato coloque uma pessoa em cada colégio, vai lá e some os votos que estão na parede,
A urna ainda nem voltou para o juiz eleitoral fazer a totalização e todo mundo já sabe. A eleição que eu fiz em Presidente Dutra, a última, o resultado saiu em 17 minutos. Às 17h17, ligaram lá para a sessão eleitoral dizendo: olha, a gente já sabe quem foi eleito. Não tinha chegado nenhuma urna para mim ainda, para apurar. Doutor Ferdinando, a gente está chegando ao fim do programa Sem Filtro. Eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais, mas fizesse orientando esse eleitor. A gente já está aqui no mês de outubro, né, nossa gravação de 1º de outubro, e a gente falou em deepfake, em fake news, falou em compra de voto. De que forma o senhor orientaria esse eleitor para ficar ligado nesses processos todos e para exercer, de fato, a democracia? Meu amigo, minha amiga que está me ouvindo, eleitor, eleitora, vote em quem você acredita, vote naquilo que ressoa no seu coração e não vote, eu digo com todas as letras, não vote em quem diz que pode manipular a eleição, que pode manipular que a urna eletrônica é falsa, que essa pessoa você já sabe que ela está querendo lhe colocar medo e ela está querendo lhe manipular. Vote em quem você acredita, tenha certeza que eu e todos os juízes eleitorais do Brasil estamos trabalhando para garantir que a pessoa em quem você votar, aquele voto que você colocar ali vai ser contado. Ok, então obrigada vocês pela participação nessa conversa tão importante, tão necessária. Thales Castro, Felipe Clã, doutor Ferdinando Cerejo, muito obrigada pela participação no Sem Filtro. E o Sem Filtro, lembrando que você pode acompanhar a programação da TV UFMA e também o programa Sem Filtro na íntegra pelo canal do YouTube. Até a próxima!